Bom, antes de mais as boas-vindas ao OVO Portugal, a todos aqueles que nos acompanham, aqueles todos que me conhecem e conhecem o trabalho que se tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos anos. Bom, o tema que vou abordar aqui é algo que é muito suscetível. Há quem concorde, quem não concorde, mas o tema que eu vou abordar aqui, neste caso, vai ser o que os nossos olhos não conseguem ver. Bom, há quem afirme que determinadas fotografias e mesmo em vídeo, certos fenómenos que ocorrem, que são insetos, que são defeitos de câmara, algo que as pessoas não conseguem fazer, e que é um erro da câmara, porque determinados objetos que são detectáveis através de uma foto, muitas pessoas comentam que é um balão, é um saco de plástico, pode ser muita coisa. O que eu quero aqui explicar é que por vezes não é bem assim. Determinados fenómenos, eles têm a sua razão de o ser, embora os nossos olhos não os consigam captar. Temos inúmeros exemplos, inúmeros. Um dos maiores exemplos ocorreu em meados de 2004-2005 pela revista espanhola Más Aula de la Ciencia, que foi o primeiro artigo que li sobre esse aspecto. Nessa altura já tinha a paixão e o interesse por fotografia e então era curioso o artigo, que falava sobre dois objetos que teriam sido fotografados em sítios diferentes. Um deles sobre um campo, onde estava um campo, creio que era uma plantação, onde poderia ver as pessoas a trabalhar, a fazer a sua vida cotidiana, e era visível um desses objetos, que ambos os objetos eram geométricos, o que chamou a atenção, e tinham um formato semi-transparente. O primeiro objeto nós poderíamos ver nas imagens, nessa referida revista, eles estavam plenamente visíveis, mas quem estava próximo deles não os conseguiria ver, não os conseguiria observar. Mas fiquei na dúvida em relação ao primeiro. O segundo objeto foi algo de interessante. Era algo muito parecido com este objeto que aqui tenho, só que o seu formato estaria mais ou menos assim, mais ou menos isto. E estaria sobre o rio. E então era visível que esse objeto conseguia emanar o seu reflexo para o rio. Ou seja, na imagem, na fotografia, conseguiria ver nitidamente o reflexo do objeto sobre a água. O que, a partir, não acredito que seja um truque fotográfico de imagem. Penso que não. E esse artigo falava exatamente sobre o que os nossos olhos veem, mas as câmaras conseguem captar. Foi algo que ao longo dos anos foi despertando bastante atenção. Muitas pessoas falei inúmeras vezes sobre esta situação das câmaras conseguirem fotografar algo que os nossos olhos não conseguem captar, as câmaras de vídeo exatamente o mesmo. Houve pessoas que estavam de acordo, outras nem tanto. Que é certo, um pouco por todo o mundo há muitas pessoas que já falam e abordam do tema de uma forma mais natural, mais abrangente, e estão a despertar um pouco a mente para a realidade. Bom, é exatamente esta questão que eu vos quero mostrar aqui. Muitas pessoas continuam a não acreditar que as câmaras filmam e gravam coisas que os nossos olhos simplesmente não conseguem ver. Há pormenores muito, muito interessantes. E posso-vos mostrar aqui como é possível vos mostrar como os olhos não conseguem ver tudo o que nós queremos. E é muito simples. Em casa, você mesmo pode fazer esse teste. Basta pegar no comando da sua televisão, pressionar um dos botões onde muda a estação de TV ou mesmo o volume de som e aponte na sua direção e pressione esse botão. Exatamente como eu estou a fazer. Então o que você vai encontrar é o seguinte: você simplesmente não vai ver nada. Mas se apontar para uma câmera, ou mesmo uma câmera fotográfica, você vai ver isto. Os seus olhos não conseguem ver. E isto é uma das simples provas em como é possível as câmaras captarem imagens que você não vê. Bom, agora farei aqui um outro novo teste para tirar as dúvidas.
a minha câmara fotográfica com a qual eu trabalho e o comando. Vamos fazer o teste. E poderei mostrar em como a câmara conseguiu registar que nós a olho nu não conseguimos ver. Esta fica a imagem. Isto mostra que é possível você fazer uma fotografia e algo que os olhos não veem. O número de relatos de registros que têm vindo a ser efetuados ao longo dos anos são muitos. Muitos de nós, quem investiga, quem trabalha nesta área, tem recebido inúmeras imagens onde as pessoas dizem e afirmam que não viram esses objetos. Bom, de certa forma acredito que possam ser insetos em alguns casos, mas a maioria não são. E é aí que nós devemos ter muito mais atenção ao tipo de análise efetuada sobre a foto, ao tipo de imagem que recebemos. Há truques? Não há truques. Vivemos numa incógnita. Porém, é muito importante, e volto a salientar, que as câmaras captam algo que os nossos olhos não conseguem ver. É possível que muitos desses aparelhos que dominamos OVNIs tenham algum tipo de tecnologia stealth, como tem os nossos aviões, atualmente das forças militares, possuem tecnologia stealth, onde só o seu próprio país ou forças aliadas conseguem identificar esse avião porque sabem onde ele está. Ora bem, devemos pensar da seguinte forma: será que estes objetos possuem o mesmo, mas são captáveis pelas câmaras? Será o tipo de energia ou radiação que os aparelhos libertam? Essa é uma questão a ter em conta e muito importante. Portanto, penso que as pessoas devem abrir um pouco a mente sobre esta situação, porque é algo real e não é algo fantasioso como algumas pessoas podem pensar, julgar, porque não se trata de fantasia, trata-se de uma realidade e temos inúmeras provas ao longo dos anos. Estas faixas que nós captamos aqui são em infravermelho. O infravermelho foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, onde as forças alemãs trabalharam neste sentido de dar melhorias ao infravermelho a fim de detectar o inimigo no meio das florestas, onde havia o verde natural e o verde do tecido que não é natural, e isto ajudava as tropas a identificar muitas das vezes as tropas inimigas que se camuflavam com a floresta, a natureza em si, em seu redor. Isso foi o salto tudo para a fotografia. E desde então que se tem vindo a registar, desde que surgiram as primeiras câmaras com infravermelho, se tem vindo a registar um número muito elevado de algo estranho que está no céu, e nós não conseguimos ver a olho nu, mas as câmaras conseguem registar. É algo impressionante e vamos ver já a seguir. Depois deste breve vídeo que nós tivemos a observar, em que foi colocado uma câmara sem infrared e outra com infrared, em que podemos observar nitidamente o exemplo que tento aqui explicar, que as câmaras, a câmara com infrared consegue captar realmente um objeto e a câmara comum, normal, sem infrared, sem este dispositivo, não capta o objeto. Vamos seguir para duas imagens. Ocorreu com a STS-75, salvo erro em 1995, em que a NASA lançou pela primeira vez um dispositivo de câmaras ultravioleta, e em que durante a libertação do satélite há um dano no equipamento e em que este se afasta. É curioso e podemos ouvir na imagem entre os astronautas e o Houston, onde existe a comunicação e podemos ouvir nitidamente o que eles veem com essa referida câmara, mas que a olho nu não era visível. Somente foi possível ver que quando o objeto se afasta, muitos outros objetos, tipo glóbulos,
que se aproximam e vai despertar a atenção do Houston. É muito interessante e vamos ver este vídeo, que muitos que já o conhecem, mas vamos ver porque é interessante e mostra o que, uma vez mais, uma destas câmaras com um dispositivo muito sofisticado conseguiu captar, mas que a olho nu ninguém iria ver, só através mesmo deste equipamento. Vamos ver a imagem que segue. Getting the image? Franklin, we see a long line, a couple of star-like things, and a lot of things swimming in the foreground. Can you describe what you're seeing? Well, the long line is a tether, and there's a little bit of debris that kind of flies with us, and it's illuminated by the sun at such low angle. So there's a lot of stray light, and it's getting washed out quickly, but Claude is trying to do a quick, good job here adjusting the cameras. Copy that. Um caso muito interessante ocorreu em 2004. Este caso ocorreu foi especificamente com a Força Aérea Mexicana, em que estavam num voo de rotina de patrulha, em que o aparelho em que seguiam, o avião, estava equipado também com uma câmara FLIR, que é uma câmara que consegue fazer registros de calor. É uma câmara com infravermelho, tem muitos equipamentos, tem um sistema muito sofisticado para detecção e controle aéreo, que os ajuda mesmo em noites escuras, detecção térmica, tem muitas funcionalidades. Então, curiosamente, os tripulantes dessa aeronave que se encontravam a fazer a sua patrulha aérea, a sua rotina profissional, eles são apanhados de surpresa quando esse equipamento lhes detecta algo que eles observavam e a olho nu não conseguiriam ver. Eles tentavam, por mais que se esforçassem, os olhos não lhes permitiam ver os objetos. E o que é certo é que esse equipamento lhes conseguiu detectar não um, nem dois, nem três, mas foram muitos objetos. E é curioso que este caso foi muito famoso, correu a televisão, penso que a nível mundial, porque foi muito debatido, foi muito comentado, e então é referido à altura alguém que deu a ideia que seriam flares no México, plataformas de petróleo, que eu discordo por completo pela simples questão que a altitude, a velocidade, a aproximação das luzes, ou seja, se fossem flares a uma grande distância, teria que ser quilómetros de distância, o que não ocorreu, e segundo a posição que tentaram dar não é a mais correta. Portanto, vamos ver estas imagens e espero desta forma poder-vos mostrar uma vez mais que não é um erro de imagem, não é uma má interpretação, é algo que ocorre e é muito real, e daí eu abordar este tema, que penso que seja muito importante e que ajuda a abrir um pouco a mente das pessoas em relação a quem trabalha com fotografia, gosta de fazer fotografia, gosta de trabalhar com vídeo. Por vezes somos apanhados de surpresa e a ideia é mesmo essa, se capturar imagens desta natureza, não os ilumine, envie um investigador, alguém que entenda do fenómeno OVNI e que possa fazer uma análise mais profunda a fim de apurar a veracidade, o que lá está, que nem sempre se consegue identificar, é muito difícil, mas que é muito interessante. Vamos ver as imagens. Hay unas nubes ahí, se debe de estar. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en 2 horas. Viene como a las 7, 8 de la función. Lo raro es que trae una punta delante. La cámara infrarroja detectó otros objetos que en el radar no aparecieron. Sí, ahí van, Ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, no son 8! ¡Qué barbaridad! ahí se van a ver bien. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla.
Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6. E aqui chegamos ao fim, mais uma vez, como sempre, isto vai ter que ter um fim, não é? Chegamos ao fim, espero que as imagens e aquilo que eu falei, tive a explicar, dê para abrir um pouco a consciência, a mente, e despertar mais a curiosidade e falar um pouco em relação a este assunto, que é muito interessante. E podem fazer as vossas experiências em casa, com o simples comando, como foi falado no início, podem fazer esse teste, que é de veras interessante, e que continuem a fotografar, a fazer as vossas filmagens e não esquecer, terem em conta que sempre que captarem algo que tenham a certeza, verifiquem com os vossos olhos o horizonte, enviem para quem está relacionado a este fenómeno, a este assunto, a fim de divulgação de imagem e de partilha de informação. É essa a nossa objetividade. Desde já os meus agradecimentos a quem acompanhou. Podem deixar os vossos comentários, são todos bem-vindos. Um bem-aja a todos. Obrigado.